apresentar aqui rapidamente uma síntese do que é o seu currículo, tendo em vista que ele tem grandes experiências, principalmente na área de financiamento, e tem muito que contribuir conosco. O professor Nelson Amaral possui mestrado em Física pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, doutorado em Educação pela Universidade Metodista de Piracicaba. Atualmente é professor associado 2, aposentado da Universidade Federal de Goiás. Tem experiências na área de educação, atuando principalmente nas seguintes temáticas: autonomia, gestão, financiamento da educação e avaliação institucional. Passo, nesse momento, a palavra para o professor Nelson Amaral para fazer a sua palestra e já adiantamos para os nossos internautas que coloquem as suas questões no chat de maneira escrita em caixa alta para facilitar a leitura. Pedimos para colocar exatamente de forma bem legível. Então, professor, seja muito bem-vindo, boa palestra, qualquer coisa, estamos aqui bem pertinho. Eu gostaria ainda também de agradecer todo o apoio que tem aqui por trás das câmeras, de tudo que faz funcionar isso aqui, que é o Alanderson e o Antônio Leone. O Alanderson e o Leone, eles são nossos mestrandos, então a gente conta muito com eles para esses momentos. Meninos, muito obrigada. Professor, é com o senhor e qualquer coisa estamos aqui, pode contar conosco. Boa fala. Ao final, retomamos para o debate. Boa noite para todos e todas que estão assistindo a essa análise que eu vou fazer. Primeiro, eu quero agradecer a professora Maria Aparecida, que entrou em contato, também o Dante, que é o coordenador do programa. O prazer é todo meu em me fazer presente essa noite com vocês para discutir assuntos complicados que estão presentes no dia a dia das instituições brasileiras. O que eu vou apresentar vai permear um pouco tudo isso que o Dante falou, que a professora Maria Aparecida falou. Com relação à Covid, toda a pandemia, faço minhas as palavras da professora Maria Aparecida. É muito constrangedor mesmo a gente viver num país em que os governantes, né, principalmente o da Presidência da República, despreza toda a pandemia que está presente fortemente no país. As análises que o Dante fez com relação à parte democrática, autonomia, eu acho que vai ficar. Eu vou tentar durante essa apresentação interpretar um pouco o que está ocorrendo, né? Como que eu vejo essa situação, como que eu interpreto toda essa situação, e vou expor a situação orçamentária de várias instâncias ligadas à educação, ciência e tecnologia. Então, eu vou apresentar um percurso histórico, como o Dante falou, desde 2016 para cá, na verdade, desde 2014 para cá, e mostrando todo o constrangimento que está sendo feito no orçamento de 2016 para cá, que é desde o golpe que destituiu uma presidente eleita para cá. Vai ficar bem claro a evolução toda das universidades, dos federais, dos institutos federais, da área de ciência e tecnologia, da CAPES, do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, do CNPq, do FNDE, porque eu acho que é interessante a gente dar uma olhada também, que é a parte do dinheiro em que o governo federal desenvolve ações nos estados e municípios. E hoje, como eu vou falar para o IFRN, eu apurei também a situação da IFRN. É dramática, como o Dante falou. Vocês vão ver os números como eles estão. Então, é bem atual essa discussão toda. Então, eu vou chegar até o projeto de lei orçamentária de 2021. Então, eu vou ter que passar meio rápido por algumas etapas para que dê tempo de eu chegar a ver esses financiamentos todos. Como a professora Maria Aparecida diz, essa área ela tem suas complicações, né, de linguagem,
de categorias muito específicas da área do financiamento, e eu vou tentar o máximo que eu puder, decodificando para vocês que não são muito específicos dessa área. E quem não precisa ter medo, porque aos poucos vai aprendendo as metodologias que são utilizadas nesse campo específico do financiamento, né? Que é muito importante, porque ele é fundamental em todo o contexto que a gente vive, e tem muita discussão política no entorno disso, né? Quem nunca mexeu com financiamento, acho que vai dar para perceber um pouco hoje. Então, para objetivar mais, eu vou começar a apresentação e vou compartilhar, então, com vocês aí esta análise que eu vou fazer. Em primeiro lugar, se está compartilhado aí ou não com vocês. Sim, professor. Está sim. Está sim, né? Sim. A gente sempre precisa de retorno para saber se está tudo bem. Bom, eu coloquei esse título, que é Deterioração do Financiamento da Educação, da Ciência e Tecnologia pós-golpe de 2016. Qual a prioridade nacional? Eu deixei essa pergunta, e no final eu quero que vocês me digam, né, qual a prioridade dada nacionalmente hoje, quando se define os orçamentos, a evolução dos orçamentos dos vários setores da sociedade brasileira. Vamos ver se a gente consegue chegar até esse ponto aí, e vocês conseguem concluir qual é a minha pergunta irônica. Qual que é a prioridade nacional que está sendo feita hoje? Bom, eu só consigo compreender o momento que nós estamos vivendo, toda essa trajetória de contrariar a gestão democrática, de contrariar e tentar impedir a autonomia universitária, seguindo este caminho aqui que eu vou apresentar. Chamou muita atenção em 17 de março de 2019 o que o presidente falou em Washington, bem no iníciozinho do governo. Isso aqui está tudo entre aspas, eu procurei tomar o maior cuidado, porque eu não quero que algumas coisas aqui as pessoas percebam que talvez eu que tenha falado, eu que tenha dito, né, sobre a situação. Eu disse assim, e não tem dúvida que o texto é dele: nós temos que desconstruir muita coisa, desfazer muita coisa, para depois nós começarmos a fazer. No meu entender, até agora, no nosso interesse, né, é só desconstrução e desfazimento. Começar a fazer no nosso campo, nada. Pode ter começado a fazer para os empresários, para os financistas e tudo mais. Que eu sirva para quê? Pelo menos eu possa ser um ponto de inflexão, já estou muito feliz. E mais na frente ele completou dizendo assim: nosso Brasil caminhava para o socialismo, para o comunismo. Eles têm esse delírio, né? Esse grupo tem esse delírio o tempo todo. E o pior é que ele está expresso na sua carta-programa também, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, essa é a primeira faceta. Então, eles querem desconstruir e desfazer. Então, a gente não deve esperar nenhuma construção, né, que beneficie a população brasileira. Olha esse absurdo que foi dito dia 8 de abril de 2019. Poucas universidades têm pesquisa. E dessas poucas, a grande parte está na iniciativa privada. Isso mostra o desconhecimento total desse pessoal sobre o setor público brasileiro educacional, sobre as universidades brasileiras, sobre os institutos federais, sobre o MEC em si, né? A gente vê que esse pessoal não conhecia nada dessa estrutura e nem como funcionava. Para eles poderiam chegar ali no MEC e mandar nos municípios, mandar nas universidades, nos institutos, nos estados. Eles não sabiam, até parece assim, né, que existe autonomia dos entes federados e autonomia universitária. Eles achavam que podiam chegar e tomar as atitudes como o Futurice, como gravar a entrada de alunos perfilados cantando hino e mandar vídeo para eles, etc, etc, etc. E essa afirmação comprova isso. Eles não sabiam de nada. E não sei se sabem hoje, porque eles não estão preocupados em saber como funcionam as coisas que estão estruturadas no Brasil. É para destruir.
Olha o que está escrito na proposta do plano de governo. O título da proposta do plano de governo na campanha eleitoral é O Caminho da Prosperidade. Aqui está tudo bem entre aspas mesmo, hein? A nossa bandeira é verde e amarela, exatamente copiado lá do programa. Nos últimos 30 anos, o marxismo cultural e suas derivações, como o gramscismo, se uniu às oligarquias corruptas para minar os valores da nação e da família brasileira. Queremos um Brasil com todas as cores, verde, amarelo, azul e branco. Precisamos nos libertar. Vamos nos libertar. Eles têm essa fixação aí, que esse marxismo cultural, e esses últimos 30 anos, desde que terminou a ditadura militar para cá. Então, quando você pega Sarney, Collor, Fernando Henrique, Itamar, tudo é marxismo cultural, os últimos 30 anos. E esses últimos 30 anos engloba também a aprovação da Constituição de 1988. Né? A gente retroage aí, a gente vê que abarca também esse período. Né? A Constituição de 1988 está todo nesse bojo que eles querem fazer. Então, a Constituição de 1988 incomoda muito eles. Incomoda muito. Eles não gostam, por exemplo, do artigo 207, que é exatamente o que dá autonomia universitária. Né? E por isso eles querem atacar esse artigo o tempo todo. E se a gente der uma olhadinha em alguns outros aspectos da Constituição, é claríssimo, é só fazer uma leitura rápida para a gente perceber que eles não gostam da Constituição. Na verdade, eles detestam a Constituição. É tudo contra eles. Né? O artigo 3º diz sobre os objetivos fundamentais. Eu vou sempre procurar destacar um pouco o que está em vermelho, para não ficar fazendo também uma leitura exaustiva de tudo. Objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Basta ver as declarações, né? As ironias que são feitas, as fake news que são divulgadas, todas elas são contra esses objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, que constam da nossa Constituição. O artigo 5º, que é uma cláusula pétrea, não sei se todos sabem o que é cláusula pétrea na Constituição, é uma cláusula que não pode ser alterada pelas PECs, pelas propostas de emenda constitucional que são encaminhadas pelo governo. Não pode. Esse artigo 5º ele só pode ser alterado por uma nova Assembleia Constituinte. Teria que se convocar uma nova Assembleia Constituinte para alterar esse artigo 5º. Então, vamos ler alguns pedacinhos, só para a gente... E seria interessante que todos chegassem depois, com tempo, e dessem uma olhada nesse artigo 5º da Constituição. É interessantíssimo. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos seguintes termos. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. O cara declara abertamente que é a favor da tortura. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Isso é importante para nós. Né? E aqui eu começo a pular algumas coisas. É inviolável a liberdade de consciência e de crença. 9, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Isso para nós também é muito importante. Né? Ninguém será preso se não é flagrante delito, etc. Olha que nós estamos aí já nos 62. Hein? A prisão de qualquer pessoa e local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, à família do preso. É bom lembrar para os mais jovens, né, que a Constituição foi feita logo depois da ditadura militar.
naquela época da ditadura, nós estamos correndo risco disso acontecer novamente, eu poderia ser preso depois dessa live aqui. E ninguém sabe onde eu fui parar. A família não é comunicada, não seriam identificados responsáveis pela minha prisão. Lei o 64. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. O 65. E olha onde vai chegar, nos 50, 60, 78. A todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantem a celeridade de sua tramitação. Então, realmente, é terrível a gente constatar isso, né? Que ganhou um grupo numa eleição toda complicada e fraudada, como nós sabemos, né? Cheio de fake news e jogadas envolvendo a mídia, envolvendo o setor judiciário, envolvendo episódios, né, ligados à Lava Jato, uma semana, 2 semanas, 3 semanas antes do processo eleitoral final. Então, é triste a gente perceber isso, que eu acabei de explicitar, que é um grupo que detesta tudo isso que eu li, né? Tudo isso que faz parte do processo civilizatório e que nós defendemos tanto, né? Todos esses aspectos que foram listados, e olha que eu listei poucos, né? Bom, eu tenho discutido atualmente, a gente achava que talvez não houvesse necessidade, como vocês achavam, né, que estavam o sistema, pelo menos a garantia, né, de ser nomeado o primeiro da lista, escolhido por vocês. A gente também achava que essa discussão do fundo público ela já estava mais relativizada um pouco, mais clara. Mas eu estou retornando a essa discussão porque a gente precisa entender e deixar claramente o seguinte: a gente vai trabalhar hoje com recursos que a população coloca no que é chamado fundo público. Quando a população paga impostos, taxas, contribuições e coloca entrega para o governo, esse local onde fica recebe o nome técnico de fundo público. Esse dinheiro, a partir daí, ele é direcionado para as atividades que são executadas pelo governo. Educação, saúde, previdência social, pagamento de salário família, salário escola, auxílio alimentação, seguro-desemprego, Bolsa Família, farmácia popular, Minha Casa Minha Vida, o benefício de prestação continuada, etc. Recursos para ciência e tecnologia, subsídios para a população, para a produção, quer dizer, empresários, juros subsidiados para a indústria e agricultura, recursos para salvamento de bancos, renúncias e isenções fiscais, prioridade de pagamento de juros da dívida pública, etc, etc. Então, esse dinheiro, então, é usado para fazer tudo isso, né? Tudo que é atividade para a população brasileira, em geral, né? Só que estudos da Marilene Chauí e do Francisco de Oliveira aprofundaram essa discussão, a origem dessa discussão está com eles, e separaram como eu separei aqui, ó. É claro que essa separação ela não é tão drástica assim, né, dicotônica. Tem atividades que atingem os dois lados da moeda, né? Não só o lado social, mas o lado do mundo capitalista. Por exemplo, o FIES pode ser interpretado como uma das políticas públicas que acaba atingindo os dois lados. Ela atinge tanto os empresários, eles recebem o dinheiro via recurso público, né? Mas as famílias também recebem o dinheiro para pagar as mensalidades, senão o filho da família não faria a educação superior. Então, o dinheiro do fundo público, eles separaram assim, o Francisco de Oliveira e a Marilene Chauí, para um efeito didático, para a gente compreender bem como ele funciona. Então, qual a direção que é dada? Atividades sociais ou atividades capitalistas? Né? Quem que é mais poderoso na sociedade para definir o lado social e o lado capitalista? Quem que vence essa parada? Porque quem decide isso aqui é quem está no poder executivo,
por exemplo, na hora de elaborar a proposta orçamentária do governo federal, os governadores, os prefeitos, né? Que aqui envolve todo o setor público brasileiro, e as assembleias legislativas, as câmaras de vereadores e o Congresso Nacional. E nesses lugares todos estão pessoas que vão puxar para qual lado, né, para qual direção o dinheiro do fundo público? Para a direção social ou para a direção capitalista? Né? Fica então a pergunta. Eu não tenho a menor dúvida que agora esse governo está puxando tudo para o lado da direção das atividades capitalistas. Vai tirar o máximo possível dos recursos da atividade social. Isso já está claro com a reforma trabalhista, com a reforma da Previdência, com a reforma administrativa que está proposta, com várias PECs que estão lá no Congresso, principalmente a 188, e etc, etc. Eu não vou me esticar muito aqui, porque senão eu gastaria todo o tempo só nessa parte. E eu quero chegar na evolução dos recursos financeiros. Né? Bom, então essa discussão é importantíssima nesse momento. Eu não tenho dúvida que, nesse momento, o lado social está perdendo a batalha violentamente. Né? Você vê que todo tempo eles querem acabar com o Bolsa Família e criar outra coisa, acabar com o Farmácia Popular, acabar com o BPC, ou seja, eles querem fazer alguma coisa aí, e eles ficam numa sinuca de bico complicada, porque a popularidade depende desse movimento. Né? E eles já perceberam que a popularidade depende desse movimento. E eles não gostam desse movimento do lado social. Né? Por isso que fica o presidente querendo popularidade, querendo coisas do lado social. E fica a área econômica não querendo nada para o social e tudo para o lado capitalista. Então, essa que é a disputa que está existindo atualmente. Vamos ver algumas frases aqui, principalmente da Marilena Chaui. Nesse texto, vocês podem procurar o texto, é interessante ler o texto. As democracias representativas agem num campo de lutas polarizado pela direção dada ao fundo público. Né? Qual direção vai ser dada ao fundo público? A luta democrática das classes populares está demarcada como a luta pela gestão do fundo público, opondo-se à gestão neoliberal. A luta democrática das classes populares, isso eu já falei, né? Com base nos estudos de Francisco de Oliveira, Chaui afirma o seguinte: o lugar ocupado pelo fundo público com salário indireto faz com que a força de trabalho não possa ser avaliada apenas pela ação capital-trabalho, pois na composição do salário entra também o salário indireto pago pelo fundo público. Qual que é a lógica dessa frase? Quando a pessoa recebe educação gratuita, saúde pública sem pagamento, ele recebe BPC, ele recebe Bolsa Família, tem a farmácia popular, tem um seguro-desemprego, tem um salário, tem etc, etc. Isso aqui, de alguma forma, retorna para o trabalhador como se fosse um salário para ele, em complemento ao salário que ele recebe. Então, o fundo público tem essa capacidade, teria essa capacidade, né, de fazer esse movimento, que é tirar um pouco de dinheiro, né, do mundo capitalista e passar um pouco de dinheiro para o mundo social, significando mais salários na mão das pessoas, mais salários na mão dos trabalhadores. Né? Então, por isso que a importância dessa discussão do fundo público. No outro texto, diretamente ligado à educação, ela afirma assim: quando ela discute sobre o recurso serem utilizados no setor educacional, alerta para a direção que se deve dar aos recursos do fundo público. Esse é um outro texto que se chama Universidade de Liquidação. A luta pela qualidade do ensino, pela boa formação dos professores e dos alunos, pela ampliação da rede pública escolar, pela dignidade dos salários de professores e funcionários, assim como a luta pela gratuidade da universidade pública e pela qualidade da formação e da pesquisa, não são lutas de uma minoria barulhenta, nem de lobistas e corporativistas, mas de disputa democrática pela direção da aplicação do fundo público. Então, no meu entender, a gente tem que ter muita atenção, porque essa direção que é dada ao fundo público explica muito o que a gente está vivendo hoje na sociedade. Bom, a gente pode concluir, então, que a luta de classe na sociedade contemporânea está na discussão a ser dada para a direção dos recursos públicos. A luta de classe está aí. Né?
Isso fica expresso no orçamento público, tanto federal, estadual e municipal. Tá? Bom, vamos dar uma olhada, então, agora, concretamente, o que está acontecendo. Com educação, ciência, tecnologia e defesa. Vocês veem que no início não coloquei defesa, e eu coloquei aqui quais são as prioridades. Quais são as prioridades que vocês acham? Educação, ciência, tecnologia e defesa. Para uma situação de disputa desse dinheiro do fundo público, com a configuração que a gente tem dos governantes e da situação do Brasil pós-golpe de 2016. Vamos ver. Tudo que eu vou apresentar, isso aqui é para deixar claro as referências e a maneira que eu vou trabalhar os recursos. São do período 2014 a 2021. Os valores vão estar em bilhões de reais, corrigidos pelo IPCA para julho de 2020. Como eu vou trabalhar com a série histórica, né, eu tenho que corrigir esses valores pela inflação para eu poder olhar os números e fazer comparação deles. Isso é muito importante na área de financiamento. De 2014 até 2019, porque os anos já terminaram, os orçamentos já terminaram, então são valores empenhados. E 2020 é um valor estimado de empenho na lei orçamentária, porque não tem ainda, o ano não terminou, eu não sei quanto foi empenhado. E 2021 também é um valor estimado baseando na proposta de lei orçamentária de 2021. E a fonte é a execução orçamentária da União, que pode ser encontrada na página da Câmara dos Deputados. Então, essa é a maneira de obter os números. Então, vamos lá. Universidades federais. O que a gente obtém quando a gente analisa esse período histórico? Essa curva aqui de cima é o total de dinheiro das universidades federais. É 49 bilhões, 48 bilhões, 50 bilhões. Essa curva aqui de baixo é o pagamento de pessoal. Pagamento de pessoal das universidades federais, professores e técnicos. Relembrando que aqui tem, assim como nos institutos federais, tem também o pagamento dos aposentados, que é uma aberração, né? Eles estarem incluídos aqui nessa conta, que eles sejam pagos pelos orçamentos públicos, pode ser até da própria universidade, mas que eles não sejam considerados como despesa aqui, nesse contexto, quando a gente vai olhar os números da universidade. Se a gente olha a diferença entre esses dois números, dá 11,4 bilhões. Quando a gente olha essa diferença, dá 6,9. Essa diferença faz o que com essa diferença? Então, eu fiz um gráfico com essa diferença para a gente sentir o que está acontecendo com a deterioração do ambiente universitário. Porque você vê que a folha de pagamento ela tem um crescimento, né? A folha de pagamento ela tem um crescimento. Primeiro, porque ainda é reflexo de greves anteriores, que a gente teve aumentos parcelados, e também porque existe um crescimento natural da folha de pagamento. Um professor se aposenta, ele continua na folha, e a universidade tem que contratar outro para dar aula. Então, esse outro entra na folha também. Tem a progressão nas carreiras, né? A menos que queiram parar com tudo isso. Queiram proibir contratações de novos professores quando aposentam, e querem parar com todas as leis, né, que tem definem nossas carreiras. Então, é natural que a folha de pagamento de pessoal tenha um acréscimo como está aqui. Mas quando a gente pega essa diferença é importantíssima na universidade, né? Porque ela precisa de fazer as coisas todas funcionarem. Então, está aqui o que ocorreu. Quando a gente olha a despesa, então, que é essa diferença, né? Essa diferença que está aqui, ó. Que é exatamente o pagamento de água, luz, internet, vigilância, limpeza, material de consumo, reformas, assistência estudantil, construções, equipamentos, etc. Toda essa linha de despesa, toda essa linha de compras que a universidade tem que fazer e pagamentos que tem que fazer. Essa parte de limpeza, material de consumo, tudo vai aumentar muito, né, nesse período de pandemia e em algum momento vai ter retorno. E esse retorno vai exigir também um aumento de despesas violentas nessa parte. Mas olha o que está acontecendo, então, com o custeio e investimento, né? De 11,4 para 10, e olha aqui, a queda. E olha da LOA de 2020,
com projeto para 2021, de 8,7 bilhões para 6,9. E se a gente pega essa diferença aqui, de 11 para 7, são 4 bilhões a menos. Isso no conjunto de 69 universidades federais, né? Então, é uma redução drástica. Isso aqui vai... os reitores das universidades estão dizendo que o ano que vem não vai dar para funcionar com esse dinheiro, né? Com essa queda toda de 2020 para 2021. Estudos federais CEFETs, né? São 38 estudos federais, incluído aí o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, e o CEFET Minas e o CEFET Rio. Então, são 40 instituições aqui, né, nessa conta. Olha como é que foi a evolução do dinheiro. Esse é o dinheiro total dos institutos, o dinheiro de pagamento pessoal, as explicações são todas equivalentes às que eu fiz das universidades. Olha essa diferença, 4 bilhões e meio, e aqui 2 bilhões e meio. Quase que houve uma compressão aí de 50%, né, entre 2014 e 2021. O mesmo gráfico agora com a diferença. Olha o que ocorreu. De 4,5 em 2014 para todas essas despesas, para 3,3 agora na LOA, essa queda de 3,5 para 2,5 drástica. Também não vai dar para os institutos federais absorverem essa queda. Porque um pouco dessa queda aqui, nesse período, as instituições se viraram, demitiram funcionários de limpeza, reconfiguraram os quadros de vigilantes, diminuíram o máximo possível o material de consumo. Se você tem uma pesquisa que é realizada, uma aula, né, de laboratório, com 5, 6 pessoas em volta do laboratório, usando material de consumo, isso foi reduzido para 3, para 2, os outros ficam olhando, né? Você coloca 5 em volta da bancada, 2 realizam os experimentos, os outros 3 ficam olhando. Antes não, antes todos realizavam, todos gastavam material. Isso é viagem de campo, né? Vocês devem ter bastante também. Diminuiu ao máximo possível, às vezes até não tem. Então, o que foi possível fazer aqui já foi feito. Agora dá mais essa pancada aqui, de 3,3 para 2,5. A CAPES. Para CAPES, FNDCT, CNPq, eu vou colocar menos detalhes na análise, porque a folha de pagamento deles não é tão grande, é pequena. Olha o que aconteceu com o dinheiro da CAPES. Isso aqui é fundamental para a pós-graduação, né? Os nossos programas de pós-graduação. Eu estou acompanhando aqui um pouco a discussão sobre o novo Qualis. Tem gente já dizendo que a redução, o Qualis único, viu, Dante? Talvez seja já um pouco essa redução de dinheiro da CAPES. O Qualis único vai baratear muito. Antes tinha que fazer muitas reuniões das coordenações de área, em Brasília, para definir o Qualis dos periódicos. Agora não. Você pega simplesmente uma tabela de números e conclui qual é o resultado daquele periódico, né? Então, você vê uma queda drástica de 2015 para cá. Nesse período aqui, a primeira pancada foi dada daqui para cá, de 2015 para 2017, quando o Temer entrou, ele acabou com o programa Ciência Sem Fronteiras. Ao acabar com o programa Ciência Sem Fronteiras, já liquidou aqui mais de 4 bilhões. E essa queda é drástica para o ano que vem, 3 bilhões. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é o dinheiro que financia vários programas, muitos deles todo mundo conhece, que é o Dinheiro Direto na Escola, o PDDE, é o programa do livro didático, o Caminho da Escola, que compra aqueles ônibus amarelos que a gente conhece na rua, o programa de construção de creche, ou seja, um monte de programas que são financiados pelo FNDE, né? Isso a União financiando em estados e municípios, né? Olha a queda drástica também, né? Era 42 em 2014, caiu aqui para 28 em 2018, e agora dá essa flutuada para cima e para baixo na Peloa. Mas, de qualquer modo, é uma queda violenta de 2014 para cá. CNPq, Conselho Nacional de Pesquisa. Olha a outra
2,9 bilhões em 2014 para 1,2 bilhões. Eu não sei quantos estudantes têm bolsa da CAPES e bolsa do CNPq. Então, isso vai atingir violentamente os programas de pós-graduação. No Brasil, né, um apoio aos estudantes, aprovação de projetos de pesquisa, e etc. O FNDCT, que é outro ligado à ciência e tecnologia, Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. É um absurdo, né? De 3,8 para 1 bilhão. Né? É destruição, né? É o projeto de destruição da ciência e tecnologia brasileira, o projeto de destruição das universidades e dos institutos, né? Que eles estão tentando fazer, né? Eu não acredito que é possível isso. Destruir, porque esse é um patrimônio do povo brasileiro, e o povo brasileiro gosta desse patrimônio que ele tem. Existem pesquisas feitas que mostram que a população brasileira gosta dos institutos federais e das universidades federais. O sonho das famílias é ter um filho estudando nesses lugares. Os reitores têm consciência disso, né? E eles estão atrás dos deputados e senadores, mostrando a situação desse sistema todo e o que o governo está fazendo com ele. Essa destruição total. O IFRN. Vamos lá. O que vocês acham que vai acontecer com o IFRN? É drástica a situação para 2021. Quer ver? Olha. Folha de pagamento. Aqui são milhões, né? Não é bilhões, porque não chega a 1 bilhão a folha de pagamento. Ou seja, todo o dinheiro do Instituto. É 550 milhões, 600, 750, 650. Tal. Isso é o dinheiro total. Essa é a folha de pagamento. A evolução da folha de pagamento. Essa diferença aqui, que são as outras despesas, 158,9 milhões de reais. A queda agora é para 104,9. Olha a evolução dessa queda. 158 para 136. E agora para 104. Realmente não dá, né? Não tem cabimento essa queda aqui para o Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Você já tem consciência disso, né? Essa situação de 2021 é dramática. Né? Esse material todo da Peloa está no Congresso Nacional, né? Vai depender, agora está na mão do deputado senador, está no Congresso Nacional para fazer alterações nesses valores ou não. Vamos dar uma olhada no Ministério da Defesa? O que vocês acham que aconteceu no Ministério da Defesa? Né? Não sei que vocês não podem responder, mas se eu coloquei aqui, estou irônico, é porque, será que foram gráficos assim? Como esses todos que eu mostrei? O que vocês acham? Ministério da Defesa, olha o resultado do gráfico deles. Né? Eram 22 bilhões em 2016, agora são 31,7 bilhões, ou seja, 19 bilhões a mais. Então, qual que é a prioridade que o Brasil tem? E se a gente vê gráfico da saúde, nas outras áreas sociais todas, são gráficos como esses que eu mostrei. Aí, quando a gente chega no Ministério da Defesa, é um gráfico dessa forma. Um absurdo tão grande, né? Não dá para a gente nem fazer muitos comentários aqui, sem soltar palavrões, etc, etc, coisa que eu não vou fazer. Né? Bom, então eu termino com essa pergunta. Qual foi a prioridade na direção dada aos recursos do Fundo Público? Qual que é a urgência e a prioridade tão grande assim da defesa nacional, né? O pessoal quer fazer guerra com algum país? Essa é a pergunta, né? Quer fazer o quê? O Brasil está sendo ameaçado por algum país, precisa melhorar tanto, aumentar tanto o dinheiro, precisa aumentar tanto o salário deles, etc, etc. Não esmiucei o Ministério da Defesa aqui, porque acho que esse não é o objetivo principal. O objetivo principal do trabalho é mostrar o que ocorreu com o Ministério da Defesa em relação aos outros todos que a gente está discutindo aí, né, relacionados à educação, ciência e tecnologia. Um pouco por aí, gente. Né? Infelizmente, essa situação que a gente está vivendo, acho que a gente tem que ter consciência disso tudo, né? E eu procurei expressar aí para vocês a interpretação que eu consigo ter para esse movimento
a gente está vivendo. É difícil, mas como o Dante falou no início, né, a gente tem que ter consciência até para a gente saber lutar, né, contra a situação toda, e acreditando que não é possível isso ter prioridade nacional, nesse caminho ter prioridade, e apoio da população em geral, que não pode durar muito tempo esse processo, porque esse processo ele deteriora, né? E só finalizando, quando a gente olha essa discussão do dinheiro do fundo público, esse governo, no meu entender, está seguro o tempo todo, porque ele está dando grande prioridade a esse lado das atividades capitalistas, né? Como ele está dando grande prioridade às atividades capitalistas, ele tem apoio da indústria, ele tem apoio do comércio, ele tem apoio dos donos de banco, ele tem apoio da mídia, no fim, né? Da mídia capitalista, que, no fim, quer que esse mundo neoliberal extremo se imponha na sociedade, né? Então, por isso que a gente depende muito de uma explosão em algum momento da sociedade, na hora que ela perceber que está perdendo todos os seus benefícios que vinham aí do fundo público. Eu acho que a gente pode ficar por aí. Uma imagem agora para vocês comentarem, perguntarem. Eu fiquei meio solto, sem pensar em muito tempo, hein, Aparecida? Você perdoa aí. Tá sem, tem que ligar o microfone. Ligar o microfone, Aparecida. Ligar o som. Isso. Isso. Então, gente, parece que depois da fala do professor Nelson Amaral, a gente já sabe, né, de tudo isso, a gente acompanha, mas é como se a gente ficasse meio anestesiado, né? Olhando aqui o chat, assim, tem muitos comentários, né? Mas, na verdade, ainda não visualizei perguntas. Tem muitos comentários. Enquanto eles vão pensando aí, eu vou retomar um pouco, né, daqui do que o professor dialogou aqui com a gente. Professor, eu acredito que esse público, ele está acompanhando tudo isso que está acontecendo. Até porque eu acredito que o público que está aqui é mais dos alunos da pós-graduação, da graduação e público em geral. Estamos acompanhando tudo isso. Porém, assim, professor, mostrando todos esses dados em todas as áreas, a partir da discussão do fundo público, no início o senhor faz uma pergunta e já responde no final, não é isso? Qual é a prioridade, né? A partir da compreensão que temos do fundo público, compreendendo como se constitui esse fundo público, que esse fundo público ele não é de uma pessoa, ele não é apenas de uma instituição, ele, pelo próprio nome colocado, ele é público e, de certa maneira, ele precisa retornar. E esse retorno se dá, conforme já dito pelo senhor, que depende da prioridade de cada governo. E nos seus dados é tão assim, a gente fica anestesiado, porque aí eu pergunto, professor, diante de tudo isso, para onde iremos? Para onde iremos? Diante de todas essas questões colocadas, diante de que, pelo que a gente viu de tudo que foi colocado em relação às universidades federais, os institutos federais, o FNDE, ou seja, tudo aquilo que dá sustentabilidade à educação pública desse país, ela está realmente comprometida. Não se faz educação sem financiamento da educação. Então, assim, diante de todo esse quadro, diante de todos esses dados, e que a gente percebeu claramente qual é a prioridade, que é o Ministério da Defesa. Aí eu gostaria de retomar uma discussão que eu acho que talvez propositadamente o senhor não colocou aqui, é que, assim,
Por mais que a gente esteja colocando tudo isso a partir do governo atual, que aí se encontra, mas esse processo ele não se inicia aí. Ele se inicia lá em 2016 com a emenda constitucional 95. Isso. Aí eu gostaria que o senhor tecesse alguns comentários no sentido de mostrar para a gente, para todos aqui que estão aqui acompanhando, se a partir da emenda constitucional 96, a gente já dizia que esse caos na educação iria acontecer, tá? Mas, assim, a gente até percebe que, me parece, que está além daquilo que a gente previa, com a própria emenda constitucional, que já é o caos. Então, eu queria que o senhor mostrasse para a gente, considerando até a discussão da importância da vinculação constitucional para a educação, e dentro dessa vinculação constitucional para a educação, olhando a obrigação da União em relação aos 18%, e dentro desse movimento dos 18% da União, se tudo isso que está acontecendo na redução desse investimento em educação aqui, em todos os setores, é a implementação da emenda constitucional? Seria somente isso? Ou é mais que isso? Nos parece que é mais que isso. E se pensarmos a partir disso, eu visualizo que ainda pode ficar pior. É muito triste ter que dizer isso, mas eu visualizo que ainda pode ficar pior, considerando que tem uma reforma tributária a caminho. Enquanto eu visualizo aqui as questões, eu gostaria que o senhor tecesse alguns comentários nesse sentido. Eu vou misturar um pouco, porque eu já andei olhando aqui alguns comentários também. Primeiro, Fica à vontade. Dizendo que estão ficam um pouco atordoadas com isso. É verdade, ou seja, quando a gente vê... porque o que eu tentei fazer é deixar muito claro, como alguns dizem, né, a situação toda, ou seja, desnudar toda a situação que está presente e mostrando claramente que o fundo está na disputa pelo dinheiro do fundo público e que tem forças poderosas aí atuando nesse sentido, né? A primeira das ações que foram feitas pós golpe de 2016 foi exatamente como você disse, a emenda constitucional 95. Qual que é a lógica da emenda constitucional 95? Você só pode aumentar o orçamento do ano seguinte com a inflação do ano anterior, ou seja, na verdade, os valores estariam congelados, né? De 2016, 2017 para cá. Isso aí já foi uma ação nesse sentido de tentar tirar dinheiro da área social, porque passaram a sensação errada de que o dinheiro do MEC ficaria congelado, o dinheiro da defesa ficaria congelado, o dinheiro das universidades ficaria congelado, mas não é verdade. O que está congelado, abarcado pela emenda constitucional 95, é exatamente o dinheiro do Poder Executivo. E a prova é isso que eu mostrei, ou seja, o dinheiro da defesa aumentou, o dinheiro da educação cai, ou seja, da ciência e tecnologia cai. Então, onde é que está o congelamento aí? O congelamento está no Poder Executivo como um todo. Então, por isso que, dentro do Poder Executivo, você pode, mesmo respeitando a emenda constitucional 95, você poderia estabelecer prioridades dentro do Poder Executivo. E a prioridade está sendo a defesa, e não as áreas sociais, né? Esse é um primeiro aspecto. Parece que tem algumas pessoas querendo... sempre essa sensação de choque que a gente fica, né? Quando a gente compreende claramente o que está ocorrendo, o que eu tentei fazer, fica um pouco assim a situação de choque, porque o que faz? O que tem que fazer para mudar isso? No mundo capitalista, em que você tem o fundo público definido, e, entre aspas, você tem um sistema democrático, em que se elege os governantes, você elege os governantes do Poder Executivo, né? Você elege os governantes do Poder Legislativo, que são os deputados, senadores,
deputados estaduais, vereadores, e vai ter eleição agora, é exatamente você definir o seu voto, né, procurando entender qual a posição dessa pessoa sobre essas coisas. Porque quem tem muito dinheiro consegue eleger pessoas para representação nesses lugares que vão puxar as suas posições para o lado do mundo capitalista, não para o lado do mundo social. Né? Então, esse desequilíbrio aí, né, que é possível acontecer e acontece há muito tempo, como não é de hoje que esse desequilíbrio está presente. Né? Eu interpreto que a gente gostaria que o período Lula e Dilma tivesse feito mais coisas para o lado social. Vários de nós mesmos reclamavam de situações naquele momento. Só que dá para a gente perceber, e eu posso também desencadear uma linha de raciocínio que eu já fiz algumas vezes, com vários números, várias informações, mostrando que vocês perceberam como que caiu o dinheiro da defesa de 2014, 15, 16. Esse, no meu entender, é um dos fatores para a derrubada, para o golpe. Porque quando o setor social começa a ganhar um pouco mais de dinheiro em relação ao setor mais poderoso, que é do mundo do capital, esse governante não presta para o mundo do capital. Então, eles vão fazer alguma coisa para mudar essa situação. E como o Lula ganhou 2 eleições, a Dilma ganhou 2 eleições, e eles não viam maneira de tirar esses governantes pelas eleições, com as eleições, aí imaginaram o golpe para tirar os governantes. Isso é claríssimo também na Bolívia, é claríssimo isso no Equador, né? Essa situação de se o lado social começa a melhorar, na Argentina começou a acontecer, mas voltou uma defesa maior para o lado social. Então os governantes do Poder Executivo, principalmente os do Poder Executivo, eles ficam nessa dificuldade aí de equilibrar esses dois lados. Quando ele quer puxar um pouco mais para o lado social. Porque quando ele não quer puxar para o lado social, ele fica tranquilo. Tantos crimes de responsabilidade já foram cometidos. Tantos processos lá na Câmara de Deputados. Vamos falar, por que não acontece nada? Por que não sai num processo de impeachment? Por quê? Porque está sendo dado prioridade total ao lado do mundo do capital. O governo está seguro por aí. Então, enquanto não houver uma mudança desse perfil, o pessoal vai manter esse pessoal no poder. Né? Então, é uma maneira de a gente entender a situação. E se a gente quer continuar vivendo no mundo capitalista, né? Com esse processo democrático, de ter as eleições, e as pessoas pagando tributos, e tem um fundo público, o dinheiro vai para cá, vai para lá, etc., etc., vai ser essa guerra. Vai ser essa guerra o tempo todo. E nesse momento, infelizmente, quem defende o lado mais social está perdendo. Né? É a realidade que nós estamos vivendo. E aí, as ações têm que ser feitas, todo mundo sabe. Eleger os governantes, cada um fazer a sua atividade política, de militância, né? Cada um no seu ambiente, cada um que está assistindo lá no seu trabalho de mestrado, no seu trabalho de doutorado, onde ele dá aula, na família. Ou seja, é isso. Tentar deixar clara essa disputa toda que está tendo, porque nesse momento perdemos, né? A verdade é essa, perdemos. Perdemos até no ambiente religioso, no ambiente das igrejas, etc. Ou seja, um pouco isso. Tem algumas pessoas comentando aí algumas coisas. Temos várias questões. Por exemplo, o professor Dante, ele diz, Nelson, por que a sociedade majoritária não está conosco, apesar de admirar as universidades e os institutos federais? Pode colocar uma próxima para ele responder um bloco de 3. Certo. Alanders?
Então, eu vou fazer uma outra daqui, enquanto chega, porque demora um pouquinho. Tem uma, Crislaine. Quais os possíveis caminhos? Crislaine é nossa aluna do doutorado aqui. Quais os possíveis caminhos que possamos trilhar para reverter esses efeitos, visto que essas discussões parecem tão distantes da maioria da população que segue alheia a tudo isso? Maxwell. Que elementos políticos estratégicos podem ser criados para superar a lógica capitalista do mal ou insuficiente investimento da educação nacional e avançar no financiamento educacional? O senhor pode responder essas três, a gente organiza um outro bloco. São três perguntas difíceis, né? Bem difícil. De interpretação do que está ocorrendo na sociedade. Deixa eu começar por um aqui que eu acho que é mais simples um pouquinho, que realmente a população é muito distante dessa discussão que a gente fez aqui, né? Existem hoje no Brasil, não sei precisar mais, porque antes eu tinha um pouco mais a noção da desigualdade social brasileira. Hoje ela aumentou, não sei bem que tamanho que ela já está agora, né? E tudo indica que ela vai aumentar mais um pouco. Isso faz com que as pessoas, eu vou falar em torno de 20 milhões de pessoas, vivem em famílias que tem que pensar, imaginar o que vai comer no dia seguinte, né? Esse grupo de pessoas realmente está muito distante de toda essa discussão que a gente está fazendo aqui. Essa pergunta do Dante ela é embaraçosa, porque se a sociedade gosta da universidade, por que ela não defende as universidades? Aí tem uma polêmica, né? Aí tem uma disputa que é a seguinte. Quando a gente fala população, teria que se quantificar o que é isso. Porque a população a população mesmo, só começou a ver a universidade depois das cotas, da lei de cotas. Antes, a universidade, na verdade, era feita por um nicho, era frequentada por um nicho da elite brasileira, né? Com poucos que conseguiam furar esse nicho. Com as cotas, mudou o perfil. Tem todo um estudo da Andifes, o perfil socioeconômico e cultural dos estudantes das universidades federais, que mostra claramente a evolução desse processo. E nos estudos federais, eu tenho a impressão que a lógica deve ser a mesma, né? Aí, no meu entender, a população em si começou a ver mais as universidades. E aí começou a exigir o programa de assistência estudantil, etc., né, para conseguir sobreviver no ambiente universitário. Então, os poderosos sabem que eles têm esse nicho garantido. E esse é um dos motivos mais um dos motivos para derrubar o governo que estava antes. Porque aqui na Universidade Federal de Goiás teve um movimento das pessoas dos bairros mais ricos que foram na porta da reitoria gritar: eu quero minha vaga. Eu não quero dividir a minha vaga com as pessoas de baixa renda. Eu não quero dividir a minha vaga com os pretos. E gritavam coisas, jargões desse estilo, até racistas. Então, tem toda uma disputa na sociedade. E para atingir, o pessoal percebeu que não ganhava no voto, né? E para ganhar o poder, para chegar ao poder, partiram para o golpe. E aí destilaram ódio na sociedade de tudo quanto é jeito. Ocuparam as mídias e ódio e disputa. Ou seja, o Weintraub
quando chegou e disse que na universidade era um lugar onde se fazia balbúrdia, né? E drogas e sexo rolava à vontade, e esse ministro que entrou agora também, eles estão tentando destruir esse ambiente que existe em determinados setores da sociedade. E é claríssima a situação deles em relação ao fundo público, novamente. Qual que é a ideia? Tirar dinheiro da parte pública, né, para abrir espaço para o setor privado. O que a reforma trabalhista fez? Foi isso. O que a reforma da Previdência fez? Isso. O que eles estão querendo? Eles estão querendo fazer com que toda parte da sociedade que pode pagar mensalidade, que vá para as instituições privadas pagarem mensalidade. Então, o quanto eles conseguirem deteriorar o setor público, para o setor público perder esse tanto que existe aí de imagem perante a sociedade, eles vão fazer. Sobre aumentar o dinheiro do financiamento educacional, é essa luta, ele está nesse jogo. Acabou de ser aprovado agora o Fundeb, o novo Fundeb. Né? No meu entender, foi conquistas que existiram ali, aumentar o dinheiro que o governo federal coloca como complementação do Fundeb. Né? Que não é tanto assim. Eu estou preparando uma análise sobre o novo Fundeb, depois quero até mandar para a professora Maria Aparecida, que ela também me enviou uma contribuição que ela tem sobre esse material de discussão sobre o Fundeb. Eu quero mostrar, né, nessa análise que esse dinheiro, ele não é tão grande assim. Ele vai dobrar de tamanho, mas ele não é assim tão grande para o financiamento educacional necessário. E os absurdos são tão indescritíveis que o Brasil está em execução um Plano Nacional de Educação até 2024. E esses ministros todos que entraram agora não falam em Plano Nacional de Educação. Não existe o Plano Nacional de Educação para eles. E daqui a pouco esse Plano Nacional de Educação vai acabar, o prazo. E lá é para chegar ao equivalente a 10% do PIB. A gente está com alguma coisa entre 5 e 6 na definição que a gente não apoiou na discussão do PNE, que a gente aprovava, a gente defendia dinheiro público em escola pública. O que ficou aprovado? Dinheiro público na escola, tanto pública como privada. Então, isso aí dá uma diferença em torno de 1,2, 1,5 percentual do PIB, pontos percentuais do PIB. Ou seja, então, o financiamento educacional só vai ser possível na existência dessa disputa aí. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. E essa disputa ela vai ser difícil. Né? Ela vai ser difícil, porque houve toda uma conjunção. Como é que a gente definia mesmo o golpe lá de 2016? Golpe midiático, jurídico, judiciário, mídia. A gente misturava a mídia, misturava o poder judiciário, o poder legislativo, né? Tudo para definir aquele golpe. Ou seja, é um golpe drástico. A sensação que eu tenho é que uma vertente para voltar a defender nessa disputa pelo fundo público, mais do lado social, vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade. Até porque eles já perceberam que eles têm que defender um pouco também isso. Toda essa discussão sobre acabar com o Bolsa Família e criar o Renda Brasil ou Renda Cidadã, eles ficam nessa briga lá entre eles o tempo todo, eles já perceberam que eles têm que manter um pouco esse lado, que senão eles perdem muitos votos. Eles vão perder muitos votos e não vão ganhar a eleição. Né? Na Argentina, o pessoal do Kirchner voltou, né? Cristina Kirchner e o Alberto Fernandes, eles voltaram baseado nesse tipo de análise. É claro que não falaram com essa linguagem técnica que a gente está falando aqui, mas no fim é isso. No fim é isso. A população sente. Na hora que a população sentir isso, ela vai abrir os olhos. Ela fala, opa, mas eu tenho isso, não tem mais isso, não tem mais aquilo. Por exemplo, vamos supor que no primeiro momento eles enganam.
Bolsa Família, 120, eles passam para 300. Opa, belo aumento. Aí ele vai perceber que ele não tem mais farmácia popular, que ele não tem o BPC, que ele não tem outros benefícios que ele tinha. Então, é claro que isso aí tudo vai levar um tempo para ser processado na massa, né? Então, é uma situação difícil. É difícil. Porque a comunicação que a gente tem é essa que a gente está tendo. Até que, entre aspas, melhorou a comunicação, né? A Lúcia, minha esposa, que trabalha com o processo de avaliação, esses dias ela chegou aqui assustada. Ela participou de uma live ligada aqui ao setor público, estadual, municipal, em que 1.200 pessoas estavam assistindo. Ou seja, então, e ela envereda também por esse lado político que eu estou dizendo aqui. Ou seja, conseguiu atingir mais gente do que num auditório com 200, 300 pessoas. E pessoas as mais variadas possível. Entendeu? Mas só que é pequeno perante a massa, né, de mídia que tem que ser feita, e nós não sabemos trabalhar com fake news, né? Nós temos coragem de trabalhar com fake news? Nós não damos conta. Nós não damos conta. Né? Eu poderia trabalhar com um monte de fake news aqui, disparar fake news para tudo outro lado. Mas a gente não dá conta de fazer isso. Então, assim, eu tenho visto vários blogs, né, vários comentaristas, pessoas bem experientes e já vividas nesse processo midiático, e todos eles dizendo, a situação é complicadíssima, assim, em termos de haver uma mudança na velocidade que a gente gostaria que existisse. Né? Mas, acho que isso eu abarquei um pouco, dentro do possível, aí, em termos de